sorte, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à febre maculosa. O Governo do Estado, a Conmebol e a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, se preparam para a final da Libertadores no Maracanã. A decisão será no dia 4 de novembro. A Caixa Econômica Federal paga o Bolsa Família com um novo adicional de R$ 50 aos beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 3. Famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos recebem o acréscimo. O governo prorrogou por 15 dias o desconto de carros a pessoas físicas. A medida foi publicada na última terça-feira em edição extraordinária do Diário Oficial da União. E o programa Esporte para Todos de Paraguai do Sul abriu inscrições para judô. As aulas são gratuitas e realizadas no Parque Salutares. A Rua Tereza é um dos lugares mais importantes para a economia da cidade de Petrópolis e, por isso, com o intuito de investir na infraestrutura do polo de moda, foi assinado um convênio entre a Associação da Rua Tereza e a Prefeitura Municipal de Petrópolis na última quinta-feira, durante a inauguração da nova sede da Secretaria de Turismo no centro da cidade. O diálogo com o objetivo de acompanhar o cenário de saúde epidemiológico voltado à febre maculosa. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Uma ótima tarde para você que nos acompanha. O Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira no ar. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais TVC Correio da Manhã, Facebook e YouTube e também em nosso site tvc16.com. Nas três plataformas você acompanha a nossa transmissão ao vivo. Pode compartilhar, curtir, comentar, enviar para a família e participar aqui da nossa programação. Você é sempre muito bem-vindo para mandar o seu recado e a sua mensagem. Agradeço, lógico, também a presença de você que nos acompanha nos nossos municípios de cobertura, Teregios, Teresópolis, Patidoferes, Paraíba do Sul e também Nova Friburgo. Arealense também consegue nos acompanhar. A gente sabe que os municípios são bem próximos, você também é nosso convidado especial para participar aqui. A gente começa a edição de hoje falando sobre o noticiário que envolve aí o dia a dia do petropolitano e do brasileiro. E a gente começa com uma informação preocupante. O Junho Violeta alerta para o combate à violência contra a pessoa idosa. A gente já comentou sobre isso. Lembrando o quanto é importante observar as lutas pelos direitos das pessoas na terceira idade. Entretanto, o problema ainda está longe de ser resolvido. O Rio de Janeiro está no topo do ranking de denúncias de violações cometidas contra idosos em número de casos por habitantes na região sudeste. De acordo com um levantamento mais recente do Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos, foram realizados em 2021 35,1 casos a cada 100 mil habitantes.
Os dados foram divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no ano passado. Ao todo, foram registradas mais de 6 mil denúncias envolvendo idosos na unidade da federação, com população estimada de 17 milhões e 200 mil habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O que impressiona é que grande parte dos maus tratos são cometidos por membros da família da vítima, incluindo filhos e netos, com casos que vão desde agressão física a moral, até mesmo abuso financeiro e psicológico e até casos de estupro. O Rio de Janeiro é apenas mais um dos estados que vivenciam situações assim. No Brasil, em 2021, foram registrados 33.600 casos de violência contra pessoas idosas no Disque 100, a plataforma federal que acolhe as violações contra os direitos humanos. Infelizmente, a gente vê essa pauta ainda sendo muito comentada e os índices altíssimos, infelizmente. A gente já conversou aqui no Correio Petropolitano Debate sobre esse tema, falamos até um pouco também sobre política pública, e ações voltadas para que os idosos possam ter acesso à tecnologia, até mesmo porque hoje a maioria das coisas podem ser feitas de forma digital, online, como por exemplo a própria prova de vida. É necessário trazer essa educação tecnológica também para esse público e combater todos os tipos de violência, seja contra idosos, seja contra qualquer outro tipo de pessoa. A violência não leva a nada. A gente muda de assunto e fala sobre esporte, para de alguma forma equilibrar o programa de hoje. A contagem regressiva para a final da Libertadores no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, na capital fluminense, já começou, viu? Nessa última terça-feira, o governador Cláudio Castro, acompanhado do secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Pisciani, recebeu representantes da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, e da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, além de outras entidades esportivas, para iniciar os preparativos do maior campeonato de futebol da América Latina, que vai ser no dia 4 de novembro. A gente tem inclusive um trecho da fala do governador a respeito sobre esse evento, sobre essas reuniões, e a gente acompanha nesse momento. O Maracanã sempre será a casa da Libertadores e da Conmebol, para que vocês tenham essa visão que aqui o governo é parceiro, o estádio é parceiro, e o que a Conmebol quiser fazer aqui, que a gente quer, ainda mais com essa administração da CBF, que caminha sempre conosco juntos, que vocês contem sempre com o Rio de Janeiro e com o Maracanã. E a gente só tem a agradecer, a dedicação do governo do estado, bem como da prefeitura, que também nos recebeu hoje pela manhã, para nós organizarmos o melhor evento esportivo de futebol e a melhor final de Libertadores da sua história. A gente sabe que o Maracanã é um grande estádio, palco aí de grandes títulos brasileiros, palco também da Copa do Mundo, a gente sabe muito bem disso, em 2014, abertura também da Copa do Mundo. O Maracanã tem uma história muito bonita, envolve infelizmente questões de corrupção nas obras do estádio, justamente para a Copa do Mundo de 2014, mas a gente sabe que é um belo local, principalmente para uma final como essa da Conmebol. Para você que está em casa acompanhando, só para você ter uma ideia, a Libertadores da América é como se fosse uma UEFA Champions League, que é feita, por exemplo, na Europa. E é claro que tem time brasileiro, inclusive, concorrendo, quem sabe, podendo chegar aí até a final da Libertadores. Seria bem bacana termos aí um time, um clube brasileiro realizando essa final dentro do seu país, no Maracanã. A gente tem que saber agora como que vão ser adotadas as medidas aí também de logística, segurança, que vão ser fundamentais durante a partida que vai ser realizada no dia 4 de novembro. Até lá a gente vai acompanhar todos esses trâmites e os processos para que essa final ocorra da maneira mais tranquila possível, tanto para os órgãos públicos, mas também e principalmente para os torcedores, a família que gosta de acompanhar uma partida de futebol.
A gente vai mudar um pouco de assunto porque a gente continua falando sobre questões voltadas ao esporte, mas com outro viés. O movimento #ElaPode de enfrentamento à violência contra o esporte e a mulher do esporte, na semana em que o estado do Rio de Janeiro recebe a etapa do Campeonato Mundial de Surf em Saquarema e se comemora o Dia Internacional do Surf, a modalidade que tem recentemente episódios lamentáveis de violência contra a mulher, a campanha tem convidado atletas, praticantes de surf e de outras modalidades de esporte e também a população fluminense a criar uma onda nas redes sociais para exigir respeito e reafirmar o direito de mulheres estarem onde elas quiserem, jogando bola, fazendo gol, surfando, narrando futebol, apitando o jogo, torcendo nas arquibancadas e sem sofrerem assédios ou agressões físicas e verbais. O movimento #ElaPode convida os atletas, esportistas e a população a postar um vídeo com uma foto e com a mensagem com a hashtag da campanha. Se você gosta de esporte, você mulher inclusive, apoie a ideia, você homem também, apoie. Essa é uma ótima oportunidade de trazermos esse debate também. A gente sabe que as mulheres podem fazer tudo e têm capacidade para isso. Agora basta termos essa maturidade de entender isso também e fazer um grande espetáculo, seja no surf, no futebol, no vôlei, em qualquer modalidade que seja. Compromisso também é uma das pautas aqui do Correio Petropolitano Debate, você sabe muito bem disso. E a gente fala mais uma vez, porque a Caixa Econômica Federal paga nessa quarta-feira o Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, de final 3. A partir desta quarta-feira, beneficiários do programa Bolsa Família com o NIS de final 3 começam a receber os pagamentos de junho com um adicional de R$ 50 para gestantes e famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos de idade. Esse valor se soma aos R$ 150 por criança de 0 a 6 anos de idade em famílias chefiadas por mulheres. Com isso, o ticket médio recebido por família atingirá o maior valor da história do programa de transferência de renda, chegando a R$ 705,40, segundo informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ainda de acordo com o Ministério, o Bolsa Família está contemplando atualmente 21,2 milhões de famílias. O orçamento de junho do programa é de 14,97 bilhões de reais, o que também é um valor recorde para o pagamento mensal. O auxílio gás também será pago nesta segunda-feira às famílias inscritas no CadÚnico com NIS Final 1. O valor ainda não foi divulgado, mas deve cair em relação aos R$ 110 pagos em abril, por causa das reduções recentes no preço do botijão. Lembrando que esse cronograma segue pela Caixa Econômica Federal até que o pagamento seja concluído para os beneficiários com NIS de final 0. Amanhã os beneficiários com final 4, 5 e assim sucessivamente. Esse cronograma segue até a semana que vem, então, para contemplar aí todos os beneficiários já com esse valor de R$ 50 a mais para gestantes e famílias que contêm crianças de 7 até os 18 anos. As pessoas físicas ganharam 2 semanas, vamos dizer assim, para comprarem carros com desconto. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços prorrogou por 15 dias a exclusividade do programa de venda de carros com créditos tributários para a categoria. O ministro e presidente em exercício, Geraldo Alckmin, assinou a portaria com a prorrogação no fim da tarde de ontem. A medida foi publicada ainda na terça-feira, na edição também extraordinária do Diário Oficial da União. Apesar da prorrogação no programa de veículos, a pasta esclarece que nada mudou no programa para ônibus, vans e caminhões. As empresas poderão comprar esses veículos com descontos a partir de hoje, quarta-feira. Até o momento, o Ministério autorizou o uso de R$ 320 milhões em créditos tributários para a venda de carros com descontos, equivalente a 64% dos 500 milhões à disposição nessa modalidade. A pasta confirmou ter recebido novos pedidos de montadoras, mas informou que eles ainda estão em análise. O Ministério também elaborou um painel de dados com atualizações do programa.
A ferramenta permite o acompanhamento de volumes de recursos liberados e a relação de automóveis que foram atendidos. Agora basta saber se realmente nessas 2 semanas dá para uma população comprar um veículo, né? A gente sabe que é um veículo zero e que a realidade realmente da população brasileira é muito distante de um veículo hoje. Até porque um veículo aí 0 km hoje, o valor mínimo que você vai pagar é 60 mil, 70 mil reais, vai depender do modelo e também das especificações do veículo, né? Trava elétrica, vidro elétrico, painel digital, enfim, sensor daqui, sensor dali. E apesar dos veículos virem com mais tecnologias, o que é bom para o consumidor, esse custo aumentou, né? Então a realidade hoje para muitos é procurar um veículo seminovo ou realizar a troca dos veículos, enfim, a compra de um veículo 0 km hoje se torna um pouco mais difícil para a população brasileira. A Caixa Econômica Federal anunciou na última terça-feira que suspendeu a cobrança do PIX para pessoas jurídicas. A taxa começaria a valer no dia 19 de julho e, segundo o banco, é praticada por praticamente todas as instituições financeiras. A gente comentou sobre isso no Correio Petropolitano Debate de ontem e a gente acompanha a reportagem nesse momento. A suspensão veio depois do pedido do presidente da República, conforme divulgou mais cedo o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Segundo o ministro, a decisão será discutida na próxima semana. Em nota, o banco informou que a suspensão, abre aspas, visa ampliar o prazo para que os clientes possam se adequar e receber amplo esclarecimento do banco sobre o assunto, dada a proliferação de notícias falsas que geraram especulações. Na noite desta segunda-feira, a Caixa anunciou o início da cobrança do PIX de pessoas jurídicas para o dia 19 de julho. O banco desmentiu falsas notícias de que pessoas físicas também seriam tarifadas. O comunicado da Caixa diz ainda, abre aspas, a Caixa não realiza cobrança de tarifa PIX de seus clientes pessoa física, microempreendedores individuais, os MEIs, e de beneficiários dos programas sociais, fecha aspas. O banco também ressaltou que a cobrança do PIX para empresas está autorizada desde a criação da ferramenta em novembro de 2020 e que vai oferecer, quando começar a cobrança, uma das menores tarifas do mercado. Como a gente comentou, inclusive ontem, né, a gente trouxe essa informação a respeito do pagamento do PIX, que seria taxado aí para as empresas, né, para as pessoas jurídicas, e a gente já vê o reflexo hoje. Obviamente que as empresas ficaram com o pé atrás a respeito disso, até mesmo porque se é uma cobrança em cima ali do faturamento, né, tem determinados custos, né, o valor, os juros, né, essa taxa, na verdade, ela vai ser cobrada conforme o valor da transferência. Então, se você pega uma empresa de médio, grande porte, que faz transferências diariamente em grandes quantidades, né, de valor monetário, como que vai ser essa questão da porcentagem? A empresa vai ter que perder uma grande quantidade de recursos nesse quesito. E lógico que isso não foi visto com bons olhos aí também pelas empresas. Logo nessa terça-feira, então a Caixa tomou essa atitude aí de suspender temporariamente para a justificativa adequar aí a todos os empresários, né, todas as pessoas jurídicas para, de alguma forma, se adequarem a essa mudança que está chegando aí, feita pela Caixa Econômica Federal. Essa questão de cobrança aí nas transferências do PIX, bem provável vai seguir aí sendo questionada não só pelas empresas, mas até possivelmente pelas pessoas físicas também, até porque acende o alerta aí para quem sabe uma possível taxação também nas pessoas físicas, né? Isso não acontece hoje em dia, só para a gente ressaltar, mas a questão é que pode ser que, quem sabe, um dia eles realizem esse tipo de taxação também aos consumidores. A gente espera que não, né? Considerada como patrimônio material cultural do município de Paraíba do Sul, a Festa da Fogueira é celebrada há 3 gerações no bairro Inema. A passagem com os pés descalços é sempre na noite dos dias 23 e para 24 de junho. A data é que é comemorado o dia de São João.
A festa vai contar com bares, restaurantes e barracas nesse próximo fim de semana, viu? Além de apresentações culturais, shows musicais, danças típicas e capoeira. A tradicional programação começa às 7 horas da noite com ladainha. Em seguida haverá a apresentação da quadrilha Lírio e Orquídea. E às 10 horas da noite, show com Claudinei. Para fechar a noite, é esperada a passagem com os pés descalços pelas brasas da fogueira à meia-noite. A festividade vai continuar também no sábado e no domingo, com as barracas e come-bebes que a gente comentou aqui. Você aí, morador de Paraíba do Sul, aproveite a oportunidade, fim de semana aí, São João. Agora basta saber, né, nesse frio todo, tem que tirar ali o sapato, rapaz. Pelo menos a brasa ali compensa, né, para esquentar um pouco, porque olha, tá muito frio, pelo menos aqui em Petrópolis, viu? A gente continua falando sobre Paraíba do Sul, porque desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, o projeto Esporte para Todos ampliou as modalidades ofertadas. O projeto, que já possui aulas gratuitas de futebol e vôlei, que são realizadas no Parque Salutares, agora vai oferecer aulas de arte marcial e, no caso, judô. As inscrições começaram hoje, quarta-feira, às 8 horas da manhã e seguem até às 5 horas da tarde na sede da Secretaria de Esportes, que fica localizado no Parque de Águas Minerais Salutares. O programa é gratuito e vai atender jovens com idades entre 6 e 17 anos. As aulas vão ser segundas, quartas e sextas, como está na tela, inclusive, para você. E nos seguintes horários, de 8 às 9h30 da manhã, e aí vão ser separados por turmas, né? De 9h30 da manhã às 11h30 da manhã, e tem também na parte da tarde, de 3 horas a 3h30 da tarde, e de 3h30 às 5 horas. Ali embaixo, também na tela para você, tem os documentos necessários para realizar essa inscrição. São os documentos cópia e RG, além da certidão da criança e também do responsável, a cópia do comprovante de residência, lógico que é importante para você comprovar que você é morador da cidade, declaração escolar, ou seja, a criança só pode participar se estiver na aula, indo à aula corretamente, e também um atestado médico para a realização das atividades. Hoje a inscrição é gratuita, uma ótima oportunidade para a criançada aí mexer o corpo e realizar alguma atividade. A gente vai mudar um pouco de assunto e a gente vai falar agora sobre Três Rios, porque as unidades básicas de saúde nos bairros Habitat, Triângulo, Palmital e Cantagalo estão atendendo a população com horários estendidos, de 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. Entre os atendimentos estão médicos preventivos e odontológicos noturnos, especialmente para aquelas pessoas que não conseguem ir às consultas na parte do dia. Está na tela para você, inclusive, esses atendimentos nas unidades básicas de saúde e acontecem de acordo com esse cronograma que está aí na tela para você. Dia 21, UBS Triângulo e UBS Palmital. Dia 26, sexta-feira, segunda-feira, UBS Cantagalo. E na terça-feira você tem ali a UBS do Palmital, esses atendimentos sendo realizados de então 5 da tarde até as 8 horas da noite. A gente continua falando de Três Rios porque o TR Mais Emprego continua com vagas disponíveis de emprego na região e com oportunidades em vários segmentos de atuação. Para se candidatar e concorrer a essas oportunidades, os interessados devem acessar a página sistemarecursoshumanos.com.br/Três Rios. É tudo junto. E se candidatar, cadastrar o seu currículo e você já vai poder concorrer às vagas. Quem não puder acessar o site, pode se dirigir à Prefeitura de Três Rios de meio-dia às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, e procurar a sala do Três Rios Mais Emprego. Outra opção pode ser também entrar em contato pelo e-mail emprego@trêsrios.rj.gov.br ou acessar o site www.trêsrios.rj.gov.br. A contratação para as vagas anunciadas é de responsabilidade das empresas contratantes.
A Prefeitura só divulga as vagas, entre elas estão aí na tela para você: estoquista, eletricista, caixa, motoboy, assistente financeiro, mecânico de manutenção industrial, entre tantas outras. Lá no site você tem acesso a todas essas vagas que foram ofertadas. Lembrando, são atualizadas semanalmente. Então, se não há, por exemplo, uma oportunidade para você nessa semana, na semana que vem você já dá uma olhada, confere de novo as vagas. Pode ser que você encontre alguma vaga no seu perfil. Além disso, a gente vai trazer outras informações para você que está nos acompanhando também a respeito de Teresópolis e também a respeito sobre o Plano Inverno. Os nossos repórteres vão trazer essas informações ao vivo. A gente já tem até contato com os nossos repórteres. A gente ainda não tem informações a respeito dos nossos repórteres, mas a gente vai trazer para você, porque o Plano Inverno, você sabe, plano de contingência, plano de contingência de 2023 de Petrópolis foi anunciado na última terça-feira e um dia aí após a chegada do inverno, né, que é nessa quarta-feira, que pelo visto vai ser bem gelado, viu? Temperaturas bem amenas. O plano de contingência, ele pauta ali ações necessárias durante esse período, principalmente de prevenção, para evitar queimadas. Como a gente já comentou aqui no Correio Petropolitano Debate, é algo que preocupa, e tanto porque um local hoje que passa por alguma queimada, por exemplo, ou até um incêndio florestal, pode se tornar no futuro um local possível de escorregamento de terra, fora que você implica na fauna, na flora, e isso pode se tornar aí também um outro grande problema para toda a população. Aí a gente vai chamar então para você essa matéria sobre a questão do Plano Inverno aqui de Petrópolis. Eu inclusive produzi essa matéria e a gente trouxe também um pouco da população a respeito para falar sobre esse tema. Ao passar pelo centro histórico, é possível notar que as roupas de frio já estão nas vitrines das lojas. Os petropolitanos também já retiraram os casacos e blusas mais pesados do guarda-roupa. Tá brabo, né? Tá brabo, muito frio. Então de ontem para hoje, né? Tem muito frio aí. Preocupa. Tô com 2 blusas de lã. Tô bem agasalhada, mas esses pobrezinhos da rua, né? A gente fica com pena. O inverno começa oficialmente nesta quarta-feira e segue até o dia 23 de setembro. A um dia do início da estação, a Defesa Civil de Petrópolis lançou o Plano de Contingência 2023. O plano tem ações de prevenção, preparação e resposta para o período. O plano foi revisado no início deste ano e segue as diretrizes da Política Nacional de Proteção de Defesa Civil, que reúne 40 entidades. Entre as ações deste ano estão as rondas preventivas e a emissão diária de boletins informativos sobre os riscos de incêndio em vegetação, que vai contar com o apoio do Corpo de Bombeiros. O plano de contingência pode sofrer alterações em função de ocorrências graves. O período de seca durante o outono e inverno acende um alerta dos órgãos devido a queimadas. Somente neste ano, o Disque Denúncia já registrou 75 denúncias sobre queimadas. Em Petrópolis, foram 7 encaminhadas ao órgão nos primeiros 4 meses do ano. Como a gente comentou aí na reportagem, né, Petrópolis já apontou aí diversas denúncias por conta de fogo em vegetação, que em muitos casos é ocasionado pela própria população, né, que coloca, às vezes vai fazer uma limpeza de terreno, ou então por conta de um balão que caiu. Isso tudo implica aí incêndios florestais e que em alguns casos chega a ser até difícil do Corpo de Bombeiros conseguir atuar na região por ser de difícil acesso. É sempre bom ter essa consciência durante esse período. E a gente vai acompanhar as ações que vão ser adotadas aqui em Petrópolis, justamente para entender como que vai funcionar na prática o dia a dia para o petropolitano e possivelmente para minimizar os riscos durante as chuvas de verão. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta você vai acompanhar a nossa entrevista que realizamos sobre a febre maculosa. A gente sabe que o estado de São Paulo tem apontado um grande número de casos, e o Rio de Janeiro, em 2023, registrou 6 casos. Nós vamos entender um pouco sobre essa doença, sintomas, e nós vamos conversar com uma especialista a respeito sobre o tema após o intervalo, que é rápido, e a gente volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Professora, eu queria que você falasse para a gente sobre esse número de casos que a gente tem acompanhado, que tem sido divulgado,
Isso é preocupante, não é preocupante? Até que ponto a população deve ficar atenta? Então, Richard, o que é importante da gente salientar, né? Na verdade, assim, a febre maculosa, ela é uma doença infecciosa aguda, ela é potencialmente fatal, mas ela acontece dentro de um contexto epidemiológico de exposição, né? Porque a doença ela é causada por uma bactéria e transmitida pelo carrapato. Então, ela vai acontecer em situações de exposição humana, né, à picada do carrapato. E nesse contexto, na verdade, a doença ela tende a acontecer em casos isolados, às vezes em pequenos surtos que agregam pessoas que tiveram o mesmo tipo de exposição. Às vezes é uma família, às vezes um grupo de amigos, que naturalmente se enquadraram nessa logística de exposição num local onde a gente tenha, então, carrapatos infestados com a riqueza. Uhum. E eu estava até acompanhando recentemente a parte do Ministério da Saúde. São dois tipos de bactérias que ocasionam na febre maculosa, é isso mesmo? Não, olha só, a bactéria, né, ela o gênero é o gênero Rickettsia, mas dentro do gênero Rickettsia a gente tem mais espécies. Aqui no Brasil, a febre maculosa, da forma clássica de doença, ela é geralmente causada pela Rickettsia rickettsii, embora a gente saiba que tem algumas outras espécies que podem causar, às vezes, quadros até parecidos, mas normalmente mais brandos. Então, assim, há uma diferença geográfica, né? Então, as espécies de Rickettsia não só têm variação aqui, como variam em relação à apresentação de febre maculosa no mundo inteiro. Entendeu? E, professora, quais são, por exemplo, os sintomas que a população pode ter quando é contaminada? Então, na verdade, assim, como eu falei, como eu te expliquei, a doença ela é ocasionada, né? A infecção ela vai acontecer pela picada do carrapato. Então, desse evento, da picada do carrapato, até que a pessoa venha manifestar sintomas, isso tem um lapso de tempo. Esse lapso de tempo ele pode variar normalmente de 2 até 14 dias. Em média, isso acontece entre 5, 7 dias, tá? Mas pode haver essa variação grande. E aí é o que a gente chama de período de incubação. A riquétia já está se multiplicando, ela já está presente, né? A infecção efetivamente existe, mas o indivíduo ainda não manifestou sintomas. Então, e aí, quando esses sintomas surgem, esses primeiros dias, principalmente os primeiros 3 dias, são muito parecidos com os quadros febris, outros, confundíveis com a gripe, com dengue, né, com a própria chikungunya. Então, se confunde de maneira, né, um quadro que a gente diria que é um quadro inespecífico. Então, você tem febre, você tem mialgia, dor de cabeça, às vezes náusea, indisposição. Então, que tudo muito semelhante ao que a gente vê, né, assim, no quadro gripal, no próprio Covid, que é difícil de diferenciar. E aí é que tem uma relação, um alerta importante. Por quê? Porque essa fase que é inespecífica, na verdade, é a fase mais oportuna para que a gente faça a intervenção terapêutica. Existe um tratamento específico, antimicrobiano, e ele é tão mais efetivo quanto mais precoce ele é introduzido. Por isso que a gente diz assim, para você suspeitar de um quadro de febre maculosa, normalmente a gente une 2 elementos. A suspeição epidemiológica, ou seja, existe um contexto possível de exposição ao carrapato. Então, situações comuns. O indivíduo entrou numa mata, passeou numa área de pousada, principalmente onde tem cavalo e capivara, né? É o ciclo que a gente diz o ciclo mais silvestre da febre maculosa.
Mas também não é só isso, porque outros animais, até mesmo o cão, o próprio cão e o gato, eles podem vir a ser, se infestar de carrapato e ser o veículo, tá, para aproximar no domicílio ou no peridomicílio o homem. Então, a gente pode ter um ciclo um pouquinho diferente. Então, por isso que também a gente precisa juntar os dois elementos. Houve uma exposição em área, em contexto rural, mas lembrar que os nossos animais domiciliados podem fazer essa ponte. Então, a exposição também ao animal que está, então, infestado de carrapato pode ser uma razão de suspeição. Você comentou logo no início da nossa entrevista que é uma doença que possivelmente pode levar à morte. Quais são, então, os sintomas em estágio, por exemplo, avançado da doença? Então, como eu te expliquei, o que acontece? Depois dessa fase inespecífica, que dura 2, 3 dias, é claro que uma parte dos indivíduos vai desenvolver, talvez até a maioria, vai desenvolver um quadro que a gente chama de um exantema, por isso mesmo que a doença tem esse nome, porque aparecem as manchas, as máculas. E nessa fase do aparecimento dessas máculas, elas geralmente surgem nas extremidades, mas das extremidades, elas podem acometer, isso é até um aspecto que chama atenção para a febre maculosa, a palma da mão e a planta dos pés, e faz com que a gente suspeite até mais da possibilidade da febre maculosa. E a tendência é que essas manchas, elas normalmente elas caminham da extremidade para o centro do corpo, ou seja, para o tórax, para a face, num caminho invertido, que a gente diz, um caminho centrípeto. Mas o que é super importante? Porque não pode haver um retardo para guardar essa fase exantemática. Nem sempre esse exantema, geralmente ele surge a partir do terceiro dia, entre o terceiro e o quinto dia. E aí a gente pode estar perdendo o momento mais importante da intervenção do tratamento. E mesmo assim, ainda que esteja presente na maioria, a gente tem uma expectativa que de 10% a 30% dos indivíduos podem não vir a fazer nenhuma lesão cutânea. Tá? Então, isso não deve ser motivo de ignorar o diagnóstico. Porque quando não há uma intervenção oportuna, o que pode acontecer? Pode evoluir, a doença pode evoluir para complicações neurológicas, então esse indivíduo pode vir a ter convulsões, pode evoluir com uma disfunção renal, e evoluir para insuficiência renal, e também para manifestações respiratórias, inclusive insuficiência respiratória mesmo, e, por fim, alguns eventos hemorrágicos. Então, esse caminhar, ele pode levar ao óbito ou resultar em sequelas, como se fossem comprometimentos que vão ficar mesmo se o indivíduo se recuperar clinicamente. E você comentou a respeito do diagnóstico. Como que esse diagnóstico ele pode ser feito? Então, olha só, isso é importante ressaltar. O diagnóstico da febre maculosa, a princípio, ele deve ser baseado na suspeição clínico-epidemiológica. Por todo eu estou repetindo, mas isso é um dado efetivamente decisivo, digamos assim, porque quase sempre, se a gente for olhar para as nossas estatísticas da febre maculosa, a gente vai ver que a letalidade ela é muito alta. A nossa letalidade no Brasil é muito, por exemplo, acima da febre correspondente da febre maculosa, digamos, na América, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, e geralmente essa letalidade tão alta quase sempre está associada a uma falta de suspeição no período inicial, um retardo desse diagnóstico clínico epidemiológico e, portanto, a intervenção acaba ocorrendo num momento que não é o adequado, é tardio e não consegue reverter todas as complicações que
a riquétia circulante já pode ter acometido. Tá? Então, agora, como a gente faz esse diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser feito, geralmente, através de um recurso que a gente chama de recurso molecular, né? É o PCR. Esse diagnóstico por PCR ele é melhor, tem melhor rendimento na fase inicial da doença, então é quando o indivíduo está replicando essa rickétsia, ou pode também, nos casos mais graves, ser feito, né? E aí no caso inicial é através do sangue, mas nos casos mais graves a gente também pode detectar o material, digamos assim, nuclear, né, genético da rickétsia através desses testes moleculares nos tecidos, por exemplo, de lesões, né, de lesões teciduais. Bom, fora esse diagnóstico molecular, e aí é importante também frisar que, como, por exemplo, no sangue, né, digamos, nos casos menos graves, tá, ou na fase inicial, a quantidade de rickétsia circulante, ela pode não ser suficiente para ser detectada pelo PCR. Por isso, que é tão importante saber interpretar o teste. E o fato do teste ser negativo, né, molecular, não significa que o indivíduo não esteja infectado. Tá? Se ele é positivo, vai ser bastante útil, mas se ele for negativo, é necessário esse discernimento que não é possível excluir a doença. E aí você normalmente combina o diagnóstico molecular com o diagnóstico sorológico. Então, existe um teste, que é a imunofluorescência, né, que a gente pesquisa os anticorpos produzidos para a rickétsia. E aí vem o detalhe. Normalmente pode haver um retardo nesse início de produção de anticorpo por esse indivíduo infectado. Então, é fundamental. Eu posso coletar uma primeira amostra, mas eu tenho que coletar uma segunda amostra numa fase mais avançada, mais convalescente. Então, o ideal é que tenha um intervalo de 10 a 14 dias entre uma amostra e outra. E aí, sim, olhando esse resultado sorológico, eu vou poder concluir se aquele indivíduo, de fato, foi infectado pela rickétsia através da sua resposta de defesa à presença da rickétsia. Mas, conforme você está vendo, se eu preciso de um tempo tão longo, esse diagnóstico sorológico, ele é quase sempre retrospectivo. Então, eu vou confirmar aquele caso, isso pode ter uma importância epidemiológica grande, né, porque eu estou identificando casos, estou identificando áreas de risco de transmissão, mas para aquele indivíduo particularmente doente, essa relevância é menor. Então, eu volto a pontuar. O diagnóstico é importante? Sim, ele vai ter implicações outras, mas para o indivíduo infectado, naquele momento de intervenção, o mais importante é suspeitar. Essa combinação de um indivíduo que faz um quadro febril, e que esse quadro febril ele está associado a uma situação recente, né, de exposição a uma possível picada de carrapato. E é bem importante também frisar que a história do carrapato, não necessariamente o indivíduo tem que ter visto o carrapato, ou tem que ter visto ou retirado o carrapato, porque às vezes a picada, geralmente ela nem é dolorosa, então pode ter passado despercebido, né? E às vezes aquele carrapato fica em algumas áreas mais escondidas, nas áreas de dobras, então pode totalmente ter sido ignorado pelo indivíduo picado. Então eu preciso olhar o cenário como um todo. Eu não sei, eu não vi, mas é importante coletar essa história de forma completa, porque é um indivíduo que acabou de voltar de uma pousada na serra, e andou de cavalo, entendeu? Então, assim, eu tenho que olhar o conjunto e ver a possibilidade de exposição. Uhum. E, professora, além disso, como que está o cenário, por exemplo, hoje aqui no Rio de Janeiro, como que a instituição tem acompanhado os casos? Então, olha só, na verdade, assim, se você olhar o Brasil como um todo, você vai ver que
o cenário não, mais ou menos se mantém de uma concentração de casos no Sudeste. Né? Então, São Paulo concentra geralmente o maior número de casos, São Paulo, Minas, a gente tem alguns casos do Espírito Santo, Rio de Janeiro, e alguns poucos diagnosticados mais no Sul, né? Mas a gente tem uma preocupação que boa parte dessa concentração, ela tem uma relação com a capacidade de suspeitar e diagnosticar. Porque se você tem vários diagnósticos diferenciais aqui, por exemplo, se você olhar no Brasil, eu mencionei para você assim, o comecinho confunde com gripe, confunde com dengue, né, confunde com chikungunya, com Covid, com várias possibilidades. E em determinadas situações contextuais também pode confundir com, principalmente os casos mais graves, vão confundir com leptospirose, com malária. Então, tem várias situações que acabam sendo superponíveis. Se não houver suspeição, né, esse indivíduo às vezes pode ter uma evolução e nem ser confirmado o caso como febre maculosa. Então, é mais ou menos isso. Mas a febre maculosa, acho que talvez seja importante a gente pontuar. A gente não tem expectativa que a gente vai ter uma epidemia de febre maculosa como a gente teve, né? A gente está aqui ainda vivenciando, né, um contexto final de pandemia de Covid, ou, por exemplo, a nossa preocupação, às vezes, com a gripe em si. Então, a gente não tem essa expectativa, né? Que a gente, por exemplo, vê nossa preocupação com doenças de transmissão respiratória, que aglomerar faz com que você possa ter um efeito exponencial de casos. A gente sabe que quase sempre, então, eu tenho o risco da febre maculosa em situações, digamos assim, de exposição ocupacional. Então, é aquele indivíduo que trabalha na área rural, que vai se expor, ou que entra na mata, ou recreacional, que também deve ser lembrado. Então, o indivíduo, né? Hoje a gente tem muito essa tendência cada vez maior do ecoturismo. Então, é muito comum essa procura desses lugares, essas entradas em lugares mais exóticos. Então, assim, é fundamental o conhecimento do indivíduo prévio dos riscos, para que ele possa, sim, tomar as medidas de precaução cabíveis. Então, o indivíduo, ele tem que estar, digamos assim, alerta, o próprio indivíduo, ele deve ser bem informado, para que ele, por exemplo, numa situação de exposição, primeiro que ele tome as medidas de prevenção de picada, né? A gente pode falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas mesmo tomando as medidas, se ele vier a adoecer, então ele fez um quadro febril após uma situação de exposição, ele deve procurar imediatamente a assistência de saúde, né, assistência médica, para que possa, então, sim, fazer um diagnóstico precoce. Então, a gente começa com a informação individual. O indivíduo precisa estar bem informado. Fora isso, fora das áreas que são de maior risco, é importante que o profissional de saúde esteja alerta para esse reconhecimento, né? Para não negligenciar, fazer essa correlação com o dado epidemiológico da exposição, já que, como eu te salientei, essas manifestações clínicas, principalmente as iniciais, elas são totalmente superponíveis com doenças comuns, outras, né? Então, eu preciso estar com o meu sistema de alerta muito atento para que eu não negligencie a identificação de um caso suspeito e não faça a intervenção, que a gente chama de dizer a intervenção oportuna, né? Aquela que deveria ser feita até o 4º dia de doença, para que não seja tardio e acabe permitindo uma evolução mais grave da doença. Entendeu? Professora, você comentou sobre as medidas justamente para evitar a picada do carrapato. Quais são essas medidas, por exemplo, que a população deve adotar? Então, a gente começaria alertando, por exemplo, se você tem conhecimento que eu tenho uma determinada área de risco, então a primeira coisa é não se expor.
certo? Mas eu posso ter situações, né, digamos assim, vários cenários em área rural, etc., que eu nem sempre eu tenho esse conhecimento. Então, é importante a gente saber, bom, tem presença de carrapato? Eu deveria tomar as medidas para evitar essa picada. Então, isso começa da roupa que eu me visto. Então, ou seja, quanto mais superfície corporal está coberta, menor é o risco. Mas e é um conjunto, né? A blusa eu devo colocar para dentro da calça, a calça para dentro da bota ou da meia. Então, assim, eu devo dificultar digamos assim, que o carrapato faça uma aderência à pele desse indivíduo. E na área que está exposta, eu preciso usar um repelente adequado, né? E esses repelentes, eu chamo a atenção de adequado porque existe, por exemplo, uma orientação à concentração do DET, que é um repelente muito conhecido, né? Que está presente em algumas preparações nossas comerciais. O ideal é que esse DET tenha uma concentração de 20% a 30%, não mais que 50%, mas também não menos que 20%, para que ele garanta uma ação repelente por um período mais prolongado, né? E a mesma coisa é a caridina também. A gente tem essa caridina como princípio ativo de vários repelentes que a gente tem no comércio no Brasil. O ideal é que seja ali 20%, 25%, não menos que 15%. Então, a concentração adequada, ela deve-se ter assim, uma atenção para esse detalhe, tá? E fora isso, tem algumas outras coisas que podem ajudar. Por exemplo, se eu tiver a possibilidade de impregnar essa roupa, né? Então, isso é muito comum, por exemplo, na medicina, na orientação do viajante, em que a gente tem essa oportunidade de dar uma orientação completa, o uso também digamos, impregnação com substâncias que têm uma ação, também uma ação, digamos, repelente, mas que elas são apropriadas para o tecido. Então, eles normalmente são à base de permetrina, mas é uma concentração baixa de permetrina, de 0,5, e são usadas borrifadas para que essa roupa ela tenha também um papel protetor, né? Nessa barreira da picada do carrapato. Entendeu? Mas eu não tenho essa substância disponível de impregnação, a gente pode usar o próprio inseticida. Mas lembrar, assim, qual é a grande vantagem? Essas preparações que são impregnadoras de tecido, é bem interessante porque elas podem resistem a lavadas, então geralmente a gente tem uma durabilidade maior. Já no caso de eu utilizar o próprio repelente, lembrar que aquilo só vale para aquele momento, tá? Ele não se preserva no tecido, se for lavado. E aí veio um pouquinho além. Bom, mas fiz tudo isso, né? Usei roupa, tampei minha superfície corporal, usei repelente, e mesmo assim, né? Ele pode ser mais esperto que tudo isso? Assim, ainda pode. E aí eu tenho que estar atento para uma supervisão periódica, né? Então, se eu estou numa situação de exposição, eu devo verificar e geralmente isso é importante, por exemplo, sempre que possível, que tenha auxílio de uma segunda pessoa, ou que se use o espelho, até por aquele pequeno detalhe que eu te falei dele procurar as áreas escondidas. E fazer essa verificação periódica. O que é o ideal? 2, 3 horas. Por quê? Porque para que o carrapato consiga ter uma efetividade de transmitir essa riquétia através, né, ele pica e ele joga essa riquétia através da sua saliva. Ele precisa de um tempo. Então, digamos assim, é a fêmea desse carrapato estrela, né, como ele é conhecido no Brasil, que vai, então, fazer esse tipo de transmissão. E para isso, quanto mais tempo ficar aderido na pele do indivíduo, maior vai ser a eficiência e maior vai ser a quantidade de riquétia inoculada. Por isso que é importante essa vistoria periódica e que a gente consiga retirar, tá? E lembrar que nunca esmagar. Essa retirada ela deve ser uma retirada
digamos assim, uma retirada suave, preferencialmente com auxílio de uma pinça e nunca esmagando o carrapato, porque esmagar você pode ter o risco de fazer uma inoculação, entendeu? Alguma outra informação importante, professora, que gostaria de salientar aqui durante essa nossa entrevista? Então, o que eu gostaria de salientar é que, assim, a gente deve, digamos, poder utilizar esses momentos de alerta para refletir, né? Porque a gente tem, às vezes, muito pouco hábito de trabalhar com a prevenção. E aí eu gostaria de salientar, febre maculosa, a gente tem ação preventiva. Então, e a ação preventiva, ela vem dessa questão de você fazer uma barreira, né, para a picada do carrapato. A febre, e depois ela é uma doença tratável. Existe um tratamento efetivo. E esse tratamento efetivo deve ser introduzido precocemente, né? A gente diz assim, é um antibiótico que é a doxiciclina, que é a droga de eleição para qualquer faixa etária, é um antibiótico antigo, que a gente já utilizou para várias outras doenças, mas é o mais eficiente na febre maculosa. Então, é importante que a pessoa esteja alerta para esse ponto. Procurar assistência médica oportunamente. Primeiro evitar, né? Voltando aqui, evitar a exposição. E segundo, se isso ocorrer, estar atento para uma procura precoce da assistência médica para que essa intervenção possa ser feita e que tenha, então, um melhor prognóstico em relação à doença. Entendeu? Perfeito. Professora, muito obrigado pela entrevista, por conversar com a gente, explicar um pouco aqui a respeito da doença e, claro, os cuidados também que devem ser adotados. Tá bom. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Até logo, tá? Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.